Aleluia, que noite maravilhosa na presença do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor juntamente com todos os irmãos. Aleluia, porque a presença de Deus, ela é real neste lugar. Nós estamos adorando aquele que vive. Você estava louvando aquele que vive. Você está aqui na presença daquele que vive. Deus está neste lugar, aleluia. E você não sairá daqui como você entrou, porque você já adorou, porque você vai ouvir a palavra dele. E enquanto a gente está neste ambiente de adoração, Deus vai trabalhando na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deus vai trazendo respostas para cada um de nós, aleluia, aleluia. Quantos já sentiram a presença do Senhor? Quantos já sentiram? Dê um glória a Deus aí, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O tempo, ele voa, né? Ele é muito rápido. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Capítulo de número 2. Evangelho escrito por Mateus, ou Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, ou somente Mateus, capítulo de número 2. Vou falar dos versículos 1 até o 12, mas para nós ganharmos tempo, eu vou ler só o versículo de número 1 e o versículo de número 2, para nós ganharmos tempo. Então, Mateus, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Só esses dois versículos, os demais a gente vai falando ao longo da mensagem. Este evangelho, ele foi escrito por Mateus, e Mateus, ele era um homem que trabalhava na parte da coleta dos impostos. Ele trabalhava para o Império Romano, sendo judeu, cobrando impostos dos judeus. Ele não era muito querido, mas até que um dia, passou ali onde Mateus trabalhava, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus chamou Mateus para o seguir, e Mateus largou tudo e foi seguir Jesus Cristo de Nazaré. Deixou de seguir, deixou de servir o rei de Roma para servir agora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O evangelho que Mateus escreve, ele tem uma característica muito clara: é apresentar Jesus como rei, e rei dos judeus, e por isso que é conhecido como o evangelho do rei. E por isso que, se nós fôssemos ler este evangelho, a gente vai ver Mateus escrevendo muito sobre o reino. Por exemplo, se eu for ler aqui Mateus capítulo 3, logo os versículos 1 e 2, a gente vai ver João Batista começando a pregar no deserto da Judéia, e no versículo 2 vai dizer que ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quando eu vou ler Mateus capítulo 4, ele vai falar acerca de Jesus Cristo, iniciando a sua pregação e dizendo: é chegado a vós o reino dos céus.
E depois a gente vai ver em Mateus 10, ele enviando os discípulos e dizendo para os discípulos pregarem, dizendo que é chegado a vós o reino dos céus. Porque Jesus, ele é o rei. E é nisso que eu quero falar esta noite. Quem é o seu rei? É sobre este rei que eu quero falar, aproveitando o texto que eu li. Porque a gente vai ver que vieram do Oriente algumas pessoas que seguiram uma estrela e tinha uma profecia que falava acerca do nascimento de um rei. E eles vão chegar em Jerusalém guiados por esta estrela. Na época em Jerusalém havia um rei da Judeia, um rei dos judeus que se chamava Herodes, e era Herodes o grande por todos os grandes feitos que ele tinha feito. Era muito mal, mandou matar filhos, mandou matar uma de suas esposas, mandou matar irmão das esposas, era muito mal, mas era conhecido como Herodes o grande. E aí, esses homens que vieram do Oriente vão chegar lá onde Herodes está mandando e vão fazer uma pergunta: onde está o nascido rei dos judeus? É interessante que eles não perguntam assim: olha, onde está aquele que nasceu, o príncipe dos judeus? Porque se já havia um rei e nasce um menino, logo ele seria um príncipe. Mas Jesus, ele não é príncipe. Jesus, ele já nasce rei. É por isso que a pergunta é: onde está o nascido rei dos judeus? E se eu fosse dividir essa mensagem em tópicos, esse seria o primeiro tópico: quando Jesus chega, quem está no trono tem que sair dele. Quando Jesus chega, quem está no trono tem que sair dele. Jesus chega, Herodes perde o trono, porque não nasceu um príncipe, já nasceu um rei. E este rei, ele é rei desde a eternidade. Ele é sempre o que foi, o que é e o que será, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia! Aleluia, aleluia. Por isso que Herodes fica transtornado, porque a pergunta não é sobre um menino que vai ser príncipe, é sobre um menino que já nasce rei. Porque quando Jesus chega, ele é o rei, e aquilo que está no trono tem que sair dele. É por isso que quando Jesus chega na sua vida, o eu da sua vida não pode mais estar no trono. É por isso que quando Jesus chega, a prostituição não pode mais estar no trono. É por isso que quando Jesus chega, os vícios malignos não podem mais estar no trono. É por isso que quando Jesus chega, tudo aquilo que você faz de errado não pode mais estar no trono. Porque quando Jesus chega, existe um, e somente ele pode se assentar no trono, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 não há outro. É por isso que a resposta para essa pergunta é muito interessante: onde está o nascido rei dos judeus? Porque esse rei, ele faz a diferença. Porque quando ele chega, as coisas são diferentes. Quando Jesus chega, as coisas são diferentes. Aleluia. Aleluia. Jesus, com os discípulos, atravessando a tempestade. Diz a Bíblia que eles estavam no barco e se levantou uma tempestade. Os discípulos agoniados acordam Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se levanta. Ah, meu irmão, quando Jesus se levanta, a tempestade não reina mais.
Aleluia, porque é Ele que tem a verdadeira e poderosa palavra. A tempestade se rende à palavra daquele que é o verdadeiro rei. Não é a tempestade da tua vida que tem que reinar na tua história. Existe um rei que faz acalmar a sua tempestade. Aleluia! Oh, aleluia! Chegaram do outro lado da margem. Jesus vai descer e vai andar. Lá eles encontram um menino, um rapaz ou um homem, como queiram, que tinha sobre a vida dele um monte de rei, uma legião de demônios reinavam na vida daquele menino. Mas quando Jesus conversa com aquele rapaz, demônio não reina mais, porque quem está ali é o verdadeiro rei, e os demônios vão bater em retirada, porque quem manda é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro rei. Oh, aleluia! 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 Não há demônio mais poderoso que o verdadeiro rei, Jesus Cristo de Nazaré. Eles vão voltar para o outro lado. Do outro lado, um pai desesperado se prostra aos pés de Jesus. Na casa dele está reinando a morte. Jesus vai com o pai. No meio do caminho tem uma mulher que está reinando na vida dela uma doença. Há 12 anos, um fluxo de sangue que não cessa. Quando aquela mulher se aproxima do rei, a doença bate em retirada, porque ali está o verdadeiro rei, Jesus Cristo de Nazaré. Quando ela toca as vestes do rei, a doença sai, porque doença não reina mais, porque quem reina ali agora é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus vai chegar na casa de Jairo. A morte está reinando, mas quando Jesus chega, quem está no trono tem que sair. Todo mundo conhece a história. Jesus vai entrar no quarto. Jesus vai olhar para a menina e dizer: Talita cumi, menina, te levanta. A menina vai se pôr de pé. Jesus vai pegar pela mão da menina, vai entregar para os pais, ainda vai dizer: dá de comer a menina, porque onde Jesus chega, a morte deixa de reinar e a vida começa a existir, porque Jesus Cristo é o verdadeiro rei. Aleluia! Este rei está sobre a sua vida. Não há morte maior do que Jesus Cristo de Nazaré. Onde Jesus chega, quem está no trono tem que sair. Herodes perdeu o trono porque chegou o verdadeiro rei. Se você ainda não teve um encontro com esse rei, essa é a noite de você viver com esse rei todo-poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é o verdadeiro rei. A grande pergunta é se ele é o rei da sua vida. Porque se ele for o rei da sua vida, aí o segundo ponto é: somente este rei pode ser adorado. Não há outro digno de adoração, somente Jesus Cristo de Nazaré. No texto que eu li, os homens que estão ali perguntam por ele para ir adorá-lo. Onde ele está, nós queremos ir adorá-lo. Porque quem não adora ele, adora a outra coisa que não é ele. E Deus não divide a glória dele. Deus não divide a adoração dele. É somente ele que é digno de ser adorado. Aleluia,
Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 42, versículo de número 8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a ninguém, e o meu louvor eu não divido com imagens de esculturas. Não há outro digno de ser adorado, há somente Ele. Aqueles homens vieram de longe para o adorar. Aqueles homens vieram de longe para vê-lo, para adorá-lo, para presenteá-lo, porque Ele é digno. Você é um adorador dele. Você estava aqui essa noite cantando. Você é um adorador verdadeiro deste Rei, que busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quantos aqui são adoradores dele? Quantos aqui? Estenda a sua mão e adore a Ele. Gaste um tempinho aí adorando a Ele. Se você é adorador, adore a Ele. Fale com Ele, exalte a Ele. O Rei está aqui mesmo, e Ele é que é digno de ser adorado. Você não precisa, é bom louvar e exaltar, mas não são os louvores que fazem de você um adorador. O que faz de você um adorador é o que está na essência, é o que está lá dentro. É porque você já conheceu o verdadeiro Rei, que é digno de ser adorado e exaltado. Adore a Ele, porque este Rei está aqui neste lugar para ser adorado. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois você vai ler a passagem toda em casa, mas você vai ver Herodes dizendo assim: vão lá, quando vocês encontrarem o menino, voltem e me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas a gente sabe que Herodes não queria adorar. Herodes queria matar o menino. Tanto é que depois ele vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, para ninguém escapar. Não é essa a adoração que Jesus quer. Uma adoração que quer tirar Jesus de cena. Uma adoração que na verdade é uma adoração enganosa. Jesus quer ser adorado de verdade. Jesus quer de fato ter um encontro onde, quando o Rei chega, uma mulher esquecida ou pelo menos excluída da sociedade se torna uma missionária para ganhar uma cidade inteira. Esse é o encontro que Jesus Cristo quer ter com a sua vida. Esse é o encontro que o Rei verdadeiro quer ter com você. Porque quando você se encontra com esse Rei, as coisas são diferentes. Quando eles chegam na casa onde o menino está, e eles olham o menino, eles se prostram e eles entregam os presentes para o menino: ouro, incenso, mirra. Eu não vou entrar aqui de que o que cada um significa, mas eu quero dizer a você que quando você encontra uma de verdade com este Rei, você dá o seu melhor. Quando você encontra de verdade com este Rei, Ele se torna o único na sua vida, e você se torna um verdadeiro adorador com o seu melhor. É por isso que a Bíblia, ela não dá margem. Jesus disse: não tem como servir a 2 senhores. Ou vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como servir a 2, ou é a um ou é a outro, ou você vai acabar não servindo nenhum, desagradando todo mundo. Jesus Cristo, Ele exige exclusividade na sua adoração. É somente Ele, é somente Ele. Os anciãos o adoram, os anjos o adoram, os seres celestiais o adoram, os seres viventes o adoram.
adoram. Ele é o único digno de ser adorado. É somente Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Não há outro além dele. Não há outro. E sabe por que é tão difícil servir a esse rei e ele ser o único a ser adorado nas nossas vidas? Porque quando Jesus chega, ele muda o estilo de vida. Quando Jesus chega, você não será mais o mesmo. Porque antes dele, você vive segundo o reino desta terra, segundo o reino da carne, segundo o reino deste mundo. Mas quando Jesus chega, o seu reino muda. O seu reino não é mais um reino passageiro. Quando Jesus chega, o seu reino passa a ser um reino eterno. Quando Jesus chega, o seu reino passa a ser um reino celestial, um reino dos céus, um rei que vive para todo sempre. E aí a sua forma de viver será diferente. E mudar a forma de viver é muito difícil. Por isso que Jesus diz assim, ó: quem quer me seguir, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Deixe de reinar a sua vida. Você agora tem um novo dono. Você agora tem um novo rei. Você agora tem alguém que manda. Você agora tem alguém que é o dono da sua vida. Você agora tem este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele muda a sua vida e a sua história. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. É por isso que entregar a vida a Jesus é extremamente importante. Porque quando Jesus chega, quem está no trono sai. E quando você tem esse encontro, Jesus se torna o alvo da tua adoração. E quem adora ao Senhor, quem tem Jesus como Rei, quem tem Jesus como o Senhor da sua vida, não anda pelo mesmo caminho. Se você ler o texto, lá no versículo de número 12, vai dizer que eles voltaram por outro caminho. Depois que olharam o menino, depois que adoraram o menino, depois que presentearam o menino, eles voltaram por outro caminho. Escute isso que eu vou lhe dizer. A vontade de se matar não é o último caminho. A depressão que sufoca a sua vida não é o último caminho. Esse casamento falido que te faz chorar pelas madrugadas não é o último caminho. Não! O seu filho que está morrendo nas drogas, que vive longe de casa, não é o último caminho. Não é. Existe um rei. Eu sirvo a Ele. Eu sou do reino dEle. Eu sou súdito dEle. Eu sou servo dEle. Eu sou escravo dEle. Esse rei está acima de todas as coisas. Se você se encontrar com Ele, esse desejo de se matar vai cair por terra e não vai reinar na sua vida. Se você se encontrar com Ele, esse casamento falido que te faz chorar escondido vai mudar, porque Ele pode mudar a tua história. Se você se encontrar com Ele, você pode crer e deve crer. Você pode orar a Ele, e Ele pode resgatar o filho perdido em meio às drogas.
Ele é o verdadeiro Rei. Há um caminho novo para quem anda com esse Rei. Há uma nova história no reino de Deus para a sua vida. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Não sofra sozinha. Há um Rei que pode te socorrer. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o bom pastor, Ele é a fonte da água viva, Ele é. Aleluia! Aleluia, aleluia. Não sofra sozinha, não sofra sozinho. Ele é. Quantas vezes, irmãos, eu já me ajoelhei na presença dele. Quantas vezes já dobrei os meus joelhos e não sabia nem o que falar, e só chorava, e a presença dele chegava. Oh, me envolvia como um abraço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu me levantava daquela oração, oh, as forças estavam renovadas, e a certeza deste Deus poderoso na minha vida me dava a certeza de que existia uma vitória que seria alcançada nele. Qual é, ou quem é o seu Rei? Quem é que você tem adorado? Como é que você tem vivido? Será que Jesus é o seu Rei? Se não for, é dia de você mudar a sua história. Aleluia. Porque esse Rei, Ele te ama. Romanos, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 31, vai dizer que diremos, pois, a estas coisas: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer esse finalzinho: se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós. No versículo 32 ele vai dizer: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará, no 33, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34, quem os condenará? Se antes foi Cristo quem morreu por nós e está sentado à direita do Pai e intercede por nós, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que será? Tribulação, fome, peste, angústia, nudez, perigo, espada. Como está escrito, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas antes disso, tem escrito assim: somos entregues como ovelha ao matador, somos entregues à morte todo dia. Aí ele vai dizer: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Oh, aleluia! Esse Rei, Ele te ama. Não sofra só.
Se você tem outro rei sobre a sua vida, é hora de você mudar. É hora de você se entregar ao verdadeiro Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Ele é o verdadeiro Rei. A mudança acontece porque o novo reino, do qual você vai fazer parte ou faz parte, ele, é claro, não é igual ao antigo. É por isso que você agora vive no novo. Em Colossenses, Paulo escreve dizendo: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, a vida está difícil. Não viva debaixo de um império das trevas. Venha para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o verdadeiro Rei. Herodes o grande passou, vai ter Herodes para tudo quanto é lado, vão passar, mas Jesus Cristo permanece para sempre. Os impérios vão cair, mas Jesus Cristo permanece para sempre. Reinos vão passar, mas Jesus Cristo permanece para sempre. Nações vão mudar de presidentes, mas Jesus Cristo permanece para sempre, porque Jesus é o verdadeiro Rei. Aleluia. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Queria que você me ajudasse. Eu vou falar uma frase e você vai dizer Jesus, porque eu vou perguntar o nome dele. Aí todos juntos vamos dizer Jesus, amém? Vamos fazer um teste. O nome dele é? Jesus. Amém. O nome dele é? Jesus. Glória a Deus, está ensaiado. Glória a Jesus. Existe um Rei único e verdadeiro. O nome dele é? Este Rei, Ele é o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, e o nome dele é? Jesus. O nome deste Rei, Ele tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre a morte e sobre a natureza, e o nome dele é? Este Rei é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome dele é? Este Rei é o Criador de todas as coisas, e antes que tudo existisse, Ele já existia, e o nome dele é? Este Rei, Ele vence as batalhas por nós e destrói os inimigos que querem nos destruir, e o nome dele é? Este Rei tem um nome que está acima de todo nome, e este nome é, este nome é, este nome é, este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, adore a Ele, adore a Ele. Oh, aleluia, aleluia. Não tenha dúvida do poder dele. Em Lucas 11, Jesus vai falar do valente, que está numa casa, domina a casa, e ele fala que aquele valente, enquanto está ali, ele é valente, mas vai chegar um mais valente do que o valente, e este um que chega é Jesus Cristo de Nazaré. Não sofra só. Aleluia. Você que está assistindo aí pelo YouTube, não sofra só. Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está aqui esta noite. Ele também virá
para buscar a sua igreja, e junto com Ele entraremos no reino eterno em Cristo Jesus. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Aleluia! Este Jesus é o Rei da glória. Oh, aleluia! Ele é o verdadeiro Rei. É por isso que a Bíblia diz: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! Por isso, não sofra se é a morte que está reinando na tua casa, se é o adultério, se é a enfermidade, se é as drogas, se é as trevas. Não sofra, só Jesus pode lhe dar a vitória. Ele pode lhe dar a vitória, porque Ele é o verdadeiro Rei. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que, se você não teve, que essa noite você tenha um encontro verdadeiro com este Rei da glória, Jesus Cristo de Nazaré.